Shalom a todos, a paz esteja contigo, aqui Neemias Gomes. Hoje eu gostaria, queridos, de mostrar duas linhagens específicas nas Escrituras, onde nós temos, a partir de Gênesis 4, algo muito interessante que o sistema omite para nós. O verso 1 diz: o homem teve então relações com sua mulher Rava, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda do eterno Yahweh. Bom, o sistema vai dizer o seguinte: então Caim realmente foi concebido por Adão e Eva. Só que o contexto está mostrando algo bem diferente. Eva, o Rava, assumiu que aquele filho era do Eterno. E ela errou. Caim não era do Eterno, nem tinha sido concebido com a ajuda do Eterno. E tampouco ele era filho de Adão, conforme veremos nesse contexto a seguir. Então preste atenção nas entrelinhas. Gênesis 4 é a linhagem de Caim, enquanto Gênesis 5 é a linhagem de Adão. Duas linhagens opostas, distintas, não tem nada a ver uma com a outra, e Caim não é citado na genealogia de Adão. Então preste atenção. O verso 2 diz que depois deu à luz a Evel, ou Abel, seu irmão, e Evel foi apacentador de ovelhas e Caim foi agricultor da terra. O verso 2, ele acrescenta a concepção de Caim, a concepção de Abel. Por quê? Porque eles foram concebidos juntos. Eles eram gêmeos. O verso 3 diz: aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferenda ao eterno Yahweh, e Evel também trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Entretanto, atentou Yahweh para Evel, Abel, e para sua oferenda, mas para Caim e para sua oferenda não atentou. Pelo que Caim irou-se grandemente e descaiu-lhe o semblante. E o termo descaiu-lhe o semblante mostra, na verdade, o caráter dele, a ira dele, a malignidade que ele tinha. Inclusive, o comentário dos sábios hebreus vai dizer que ele tinha um semblante maligno, como realmente como de uma serpente. O verso 6 diz: então Yahweh perguntou a Caim: por que tu estás tão furioso? E por que está triste? Se procederes bem, acaso não serás aceito? E se não procederes bem, o erro jaz à porta. O desejo dele será para contigo, mas cumpre a ti dominá-lo. E essa é uma das partes de difícil tradução, que nosso amigo Samuel Benini comenta muito bem em um dos vídeos dele, que a questão aqui é que Caim não iria fazer o bem. Não adianta. A semente da serpente não se arrepende, é arrogante, não há arrependimento da parte deles. Aqui diz no verso 8: falou Caim com seu irmão Evel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Evel e o matou. Porque perguntou Yahweh a Caim: onde está Evel, teu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E esse termo guardador, o tutor, cuidador, é um termo que designa algo muito interessante, porque é como se ele negasse a filiação com Abel. É como se ele dissesse: ele não é meu irmão, não tenho nada a ver com ele. E demonstrando mais uma vez que Caim não era da semente de Adão. Disse o Eterno que fizeste: a voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. E aqui é uma revelação tremenda, que a alma está no sangue, que a voz clamando do sangue, na verdade, não é só um eufemismo. Na verdade, isso revela algo do mundo espiritual que é desconhecido para muitos. Mas assim como o Apocalipse fala que as almas clamam debaixo do altar, e demonstrando que após a morte, Abel pedia por vingança. Isso é muito interessante. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo
serás na terra. E esse é um ponto interessante que o sistema não nos revela. Agora, maldito você é desde a terra, que abriu sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares, a terra não te dará mais sua força, fugitivo vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Eterno: a minha punição é maior do que eu posso suportar. Hoje me lanças da superfície da terra. Também da tua presença ficarei escondido, serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que me encontrar quererá me matar. O Eterno, porém, lhe disse: por conseguinte, quem matar a Caim, a vingança cairá sobre ele 7 vezes mais. E Arro pôs um sinal sobre Caim, para que não ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Eterno e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Quando diz que ele seria vagabundo sobre a terra não aceitaria a morte dele. Ou seja, o espírito de Caim permanece sobre a terra. Isso é uma coisa tremenda. Isso o sistema não vai te revelar. Segundamente, fala que ele ficaria da superfície da terra, lançado da superfície da terra. Ou seja, toda descendência maligna, ela escolhe o mundo intraterreno ou debaixo da superfície da terra para se esconder. E Caim iniciou essa tradição. Ele e alguns dos seus descendentes tinham o hábito de fazer escavações, túneis subterrâneos e praticar coisas horrendas nesses lugares. Aqui diz assim: e Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Hanoque. E esse Enoque aqui não é o Enoque, filho de Sete, descendente de Sete de Adão, tá? É outro Enoque. A Hanoque nasceu Irade, Irade gerou a Meuiael, Meuiael gerou Metusael, Metusael gerou a Lameque. Esse Lameque também não é outro Lameque lá da descendência de Adão e de Sete. Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Então, essa questão da poligamia, quem começa aqui em primeiro lugar foram os caimitas, né? Os descendentes de Caim. Isso aqui não foi do povo do Eterno. O povo do Eterno vivia a monogamia, tá? E você observa isso claramente nesse contexto aqui de Gênesis 4, a descendência da serpente. E Ada deu à luz a Iabal. Este foi o Aba dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Iubal. Este foi o Aba, o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então eles dominaram aí a área da música, né? A indústria da música, que é tão antiga quanto a descendência de Caim. Aí diz assim: Zila também nasceu um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aqui tem 2 pontos importantes. Tubal-Caim era um artesão, o primeiro ferreiro, fabricar armaduras, a potencializar as guerras e as mortes entre a humanidade. E dizem que ele fazia armadura para os chamados deuses, né, os Nephilim, que posteriormente se misturaram a essa semente aí. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E essa Naamá é justamente a esposa de Noé, que embarcou na arca e que deu prosseguimento à semente da serpente após o dilúvio. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouvi minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras. Matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer sua mulher. Agora, interessante, aparentemente Caim foi morto aqui, né? E por Lameque, por esse Lameque que era um parente também, descendente do próprio Caim. Só que, como já dissemos, o espírito dele não foi para o Sheol. O espírito dele continua a vagar sobre a terra, é um vagabundo sobre a terra. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: o Eterno me deu outro filho em lugar de Hevel, uma vez que Caim o matou. A Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Eterno Yahweh. Então Adão, ele teve um outro filho legítimo com Eva, além de Abel. Não cita Caim aqui, cita que Caim o matou. Ou seja,
porque somente Abel era descendente direto de Adão e não Caim. Tanto é que no capítulo 5 ele começa da seguinte forma: este é o Sefer, ou seja, o livro das gerações de Adão. No dia em que o Eterno criou o homem, à semelhança do Criador o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e os chamou pelo nome do homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e nomeou de Sete. Então, em nenhum lugar fala que Caim foi a imagem e semelhança de Adão. Fala que Sete foi. E foram os dias de Adão depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. O total de dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Sete viveu 135 anos, gerou a Enos. Viveu Sete depois que gerou Enos 807 anos, gerou filhos e filhas. O total de dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Viveu Enos depois que gerou a Cainã 815 anos e gerou filhos e filhas. E o total dos dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalel. Viveu Cainã depois que gerou a Malalel 840 anos e gerou filhos e filhas. E o total de dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Viveu Malalel depois que gerou a Jared 830 anos e gerou filhos e filhas. Importante destacar que nos dias de Jared, no ano 1500 mais ou menos, começou a guerra entre os Nephilim. Ou melhor, eles começaram a procriar, né? Os filhos dos anjos, os Nephilim, começaram a surgir a partir daí com os filhos de Caim, ou as filhas de Caim. O total dos dias de Malalel foram 895 anos e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou a Hanoque. E viveu Jared depois que gerou a Hanoque, o que é o nosso Enoque, né, da Bíblia, 800 anos e gerou filhos e filhas. E o total de dias de Jared foram 962 anos e morreu. E Hanoque viveu 65 anos e gerou a Metushelá, o Matusalém. Andou Hanoque com o Eterno depois que gerou a Metushelá 300 anos, gerou filhos e filhas. E o total dos dias de Hanoque foram 365 anos. E Hanoque andou com o Eterno e não apareceu mais, uma vez que o Eterno o tomou. Há muito a ser falado sobre Enoque, mas foi tirado da Bíblia. Eu sugiro que você leia o livro de Enoque para entender melhor o contexto de Enoque, os sentinelas, os filhos dos anjos caídos e por que o dilúvio foi trazido. O total de dias de Metushelá foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e lhe pôs o nome de Noar, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que Yahweh amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noar, que é Noé, 595 anos, gerou filhos e filhas. O total dos dias de Lameque foram 777 anos e morreu. E era Noar da idade de 500 anos, gerou Shem, Ham e Afete. Agora, queridos, o que o sistema esconde de nós? E aqui vai, inclusive já li na Bíblia de Jerusalém, que até o quarto século a interpretação era unânime, tanto dos sábios hebreus, quanto dos chamados pais da igreja, quanto a quem são os filhos de Deus, os filhos de Elohim aqui no capítulo 6. Aqui diz: aconteceu que quando os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e lhes nasceram filhas, os filhos do Eterno viram que as filhas dos homens eram formosas. E aliás, as filhas dos homens aqui, nós estamos se referindo especificamente às filhas de Caim, Segundo a tradição hebraica, elas andavam com os cabelos à mostra e estavam se insinuando para os anjos sentinelas. Aqui diz: e o tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. A palavra hebraica aqui para os filhos do Eterno é Binei Elohim, filhos de Deus, algumas traduções dizem, mas exatamente os filhos daqueles que brilham. Elohim, brilho. Então nós estamos falando de anjos que tomaram as filhas de Caim. Então disse o Eterno Yahweh: meu sopro não permanecerá por muito tempo no homem, uma vez que ele é carne, contudo seus dias serão 120 anos. E 120 anos aqui escondem um código para 120 anos vezes jubileus de 50, que são ao todo 6.000 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, do hebraico Nephal, ou Nephilim, os caídos.
E depois, quando os filhos dos poderosos possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Então, queridos, não é possível conceber a ideia de que simplesmente as filhas de Caim, foram tomadas pelos filhos de Adão e, saíram gigantes. Isso é inconcebível, isso é aberrante. O que aconteceu realmente foi uma hibridização de anjos caídos com as filhas de Caim. Aí sim, a semente da serpente que já existia nelas foi potencializada pelo DNA angelical, porque os sentinelas eram uma classe de anjos de guerra, poderosos, enormes. E daí surgem os gigantes. Na antiguidade, isso está registrado no livro de Enoque, isso está registrado em livros como o livro de Azar, Jubileus, inclusive em livros que a Igreja Católica ainda mantém no cânon dela, né, que é o livro de Judite, o livro de Macabeus, uma série de livros ali que ainda citam essa questão dos gigantes, dos Nephilim. E é isso que eles querem esconder para o entendimento do conflito final. O retorno dos gigantes, o retorno dos Nephilims, assim como foi nos dias de Noé, serão nos nossos dias. Toda a hibridização que eles já estão fazendo e a transmutação de DNA. Cabe a nós revelarmos a verdade para o nosso próximo, aceitarmos a Escritura como ela está escrita e jamais fugir da verdade. Shalom, shalom, meus queridos, a paz esteja contigo. Vamos continuar esse estudo.